Quando Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, anunciou a criação da Kings League em 2022, poucos imaginavam que este torneio de futebol 7 iria revolucionar o cenário esportivo mundial e revelar talentos extraordinários, vindos de diferentes realidades. A competição, que mistura elementos tradicionais do futebol com regras inovadoras como cartas especiais, shootouts e o modo matchball, tornou-se um fenômeno global, atraindo milhões de espectadores em plataformas digitais e oferecendo oportunidades únicas para jogadores que, muitas vezes, permaneciam invisíveis no futebol tradicional. Entre esses talentos que emergiram das sombras para os holofotes, destaca-se um nome que rapidamente conquistou o respeito de fãs, adversários e lendas do esporte: Leonardo Garcia, mais conhecido como Leleti. Brasileiro nato, nascido em 21 de junho de 1996, aos 28 anos, Leleti representa uma nova geração de atletas que encontrou na Kings League não apenas uma plataforma para demonstrar suas habilidades técnicas excepcionais, mas também uma oportunidade de transformar completamente sua vida e a de sua família. Jogador da Fúria FC, equipe presidida nada menos que por Neymar Jr. E Cris Guedes. Leleti transformou-se rapidamente em um dos maiores artilheiros da Kings League Brasil. Com 19 gols marcados na primeira edição brasileira do torneio, ele conquistou o prêmio de MVP da competição e liderou sua equipe ao título inédito. Mas os números impressionantes vão além. Na Kings World Cup Clubs de 2025, Leleti terminou como vice-artilheiro com 10 gols, ficando atrás apenas de Gires Vidal, que marcou 11 vezes. Suas estatísticas de dribles são particularmente notáveis, com eficiência de 100% em dribles certos durante as fases iniciais da competição, tornando-o um dos jogadores mais perigosos em situações de 1 contra 1. Mas por trás dos números impressionantes e das celebrações efusivas, existe uma história de superação, sacrifícios familiares e uma paixão pelo futebol que nasceu nas ruas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e encontrou seu palco mundial em um dos torneios mais inovadores da atualidade. A história de Leonardo Garcia começa em uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão. Localizado na zona norte carioca, o complexo é um conjunto de comunidades que abriga mais de 60 mil pessoas e onde as oportunidades são escassas, mas os sonhos são imensos. Foi neste ambiente desafiador que Leleti nasceu, em 21 de junho de 1996, crescendo em meio às dificuldades típicas de quem vive na periferia brasileira. Como milhões de crianças brasileiras, Leleti teve seu primeiro contato com a bola ainda muito jovem, aos 6 anos de idade. Mas para ele, esse encontro foi particularmente especial por causa de uma figura fundamental: seu pai. Foi ele quem primeiro colocou uma bola nos pés do pequeno Leonardo, reconhecendo no filho um talento natural que merecia ser cultivado. Nos campinhos improvisados do Alemão, onde as traves eram feitas de chinelos e o chão de asfalto substituía o gramado, Leleti começou a desenvolver as habilidades que mais tarde o tornariam famoso. O futebol para Leleti era muito mais do que um jogo. Era uma válvula de escape das dificuldades do dia a dia, um espaço onde podia sonhar com uma vida diferente, onde o talento e a dedicação importavam mais do que as limitações financeiras. Enquanto outras crianças viam no futebol apenas diversão, Leleti enxergava uma possibilidade de mudança, menos para si mesmo e para sua família. A família de Leleti, como tantas outras nas comunidades brasileiras, enfrentava suas próprias batalhas diárias. Os recursos financeiros eram limitados e cada conquista exigia sacrifícios significativos. Mas mesmo diante das adversidades econômicas, havia algo que nunca faltou: o apoio incondicional dos pais, que reconheceram precocemente o talento diferenciado do filho e fizeram de tudo para que ele pudesse perseguir seu sonho. O pai de Leleti não apenas o apresentou ao futebol, mas também se tornou sua primeira inspiração, seu primeiro incentivador. Nos fins de semana, quando a maioria das famílias descansava, pai e filho estavam nos campinhos, praticando, jogando, sonhando. Essa relação especial construiu a base emocional que Leleti precisaria para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Os pais de Leleti entendiam que o futebol poderia ser mais do que um passatempo, poderia ser uma oportunidade de mudança de vida. Sua agilidade, capacidade de mudar de direção rapidamente e controle de bola em espaços mínimos fizeram dele uma referência na modalidade. Ele começou a competir em torneios, a ganhar reconhecimento e, eventualmente, até assinou um contrato para jogar profissionalmente o X1. Esse período foi fundamental para o desenvolvimento de Leleti. Enquanto o sonho do futebol de campo tradicional não se concretizava, ele estava construindo uma carreira alternativa, desenvolvendo habilidades que seriam essenciais no futuro e, principalmente, mantendo viva a paixão pelo jogo. Durante esses anos, Leleti também precisou lidar com questões práticas da vida adulta. Como conciliar o futebol com a necessidade de ajudar financeiramente em casa? Como manter a motivação diante das incertezas de uma carreira no esporte? Essas questões eram constantes, mas Leleti encontrou forças na família e na sua fé em Deus,
que ele sempre menciona como fundamentais em sua trajetória. A dedicação de Lelete era notável. Mesmo jogando peladas para fazer algum dinheiro e ajudar em casa, ele nunca deixou de treinar, de buscar melhorar, de acreditar que uma oportunidade maior estava por vir. Essa mentalidade de trabalho duro e perseverança foi essencial para prepará-lo para o que estava por vir. O X1 não era apenas uma forma de ganhar dinheiro ou manter-se ativo no futebol. Era uma escola de habilidade individual. Cada partida era um teste de criatividade, de capacidade de ler o adversário, de executar dribles sob pressão. Todas essas habilidades seriam cruciais quando Lelete finalmente encontrasse a plataforma que valorizaria exatamente esse tipo de talento, a Kings League. O ano de 2024 marcou o ponto de virada na vida de Leonardo Garcia. Aos 28 anos, depois de anos jogando X1 e futebol de várzea, uma oportunidade inesperada surgiu. Um convite para jogar pela Fúria FC na Kings World Cup de clubes, que seria realizada no México. O convite veio através de uma conexão especial. Lelete era amigo de infância de Chris Guedes, um dos fundadores da Fúria, organização de esportes que havia expandido suas operações para incluir um time na Kings League. Além de Chris, Lelete também tinha boa relação com André Acari e Jaime Pádua, outros nomes importantes na criação do projeto da Fúria FC. Antes desse convite, Lelete ainda estava sob contrato com o X1, mas o acordo estava próximo do fim. Quando a oportunidade da Kings League surgiu, ele viu ali uma chance de mostrar seu futebol em um palco diferente, maior. Até então, Lelete não conhecia bem a estrutura da Kings League, já que não estava inserido no mundo dos esportes e do entretenimento digital que cerca a competição. A adaptação às regras específicas da Kings League foi um desafio inicial. A competição traz elementos únicos que Lelete nunca havia experimentado. Presidentes de equipes podem ativar cartas especiais durante as partidas, que mudam completamente o jogo. Há penalidades coletivas, shootouts especiais, o modo Match Ball, onde um gol vale duplo, e várias outras inovações que tornam cada jogo imprevisível e emocionante. Para um jogador acostumado com regras convencionais, isso exigiu estudo, adaptação mental e, principalmente, flexibilidade tática. Mas Lelete demonstrou exatamente a inteligência e capacidade de adaptação necessárias. Ele entendeu rapidamente que a Kings League premiava jogadores que conseguiam fazer a diferença individual, que tinham personalidade para assumir responsabilidade nos momentos decisivos e que podiam se adaptar rapidamente a situações inusitadas de jogo. Na Kings World Cup de clubes de 2024, realizada no México, Lelete teve sua primeira experiência internacional representando a Fúria. Ele marcou 3 gols no torneio, sendo um deles um gol duplo, e ajudou a equipe a chegar até as quartas de final. Lá, a Fúria foi eliminada pelo G3X, time brasileiro que eventualmente chegaria à final como vice-campeão. Apesar da eliminação, a experiência no México foi reveladora para Lelete. Ele percebeu que poderia competir em alto nível nesse formato, que suas habilidades eram perfeitamente adequadas para o futsal da Kings League, e que havia um futuro possível nessa modalidade. A rápida adaptação e o destaque imediato tornaram Lelete um dos jogadores mais experientes quando a Kings League finalmente chegou ao Brasil. Mas o momento mais significativo ainda estava por vir. Quando a primeira edição da Kings League Brasil foi anunciada para 2025, Lelete já estava integrado ao projeto da Fúria. E então veio a notícia que mudaria tudo. Neymar Júnior, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, ídolo de infância de Lelete, seria um dos presidentes da equipe ao lado de Chris Guedes. O encontro entre Lelete e Neymar aconteceu em novembro de 2024, na casa do craque em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Para Lelete, foi um momento de profunda emoção. Ele estava diante de alguém que havia sido sua inspiração desde criança, alguém que também veio de origens humildes e conquistou o mundo através do futebol. Neymar já conhecia Lelete e acompanhava suas partidas, algo que deixou o jogador da Fúria ainda mais realizado. A presença de um ídolo como presidente do time trouxe motivação extra, mas também responsabilidade. Lelete sabia que estava representando não apenas a si mesmo, mas também todos os jogadores das comunidades brasileiras que sonham com reconhecimento. Mais do que apenas jogar pela Fúria, Lelete agora tinha algo que sempre desejou: estabilidade. Em 2025, ele assinou seu primeiro contrato de longa duração como jogador profissional, com 2 anos garantidos. Para alguém que passou anos jogando peladas na favela para fazer um dinheiro e ajudar em casa, isso representava uma transformação completa. A estrutura oferecida pela Fúria também era algo novo. A equipe é considerada uma das mais bem organizadas da Kings League Brasil, oferecendo suporte completo aos jogadores, incluindo agenciamento de imagem, preparação física e psicológica, e toda a infraestrutura necessária para que os atletas possam se dedicar exclusivamente ao futebol. Sua história atrai atenção para a competição, mostra que há talentos incríveis escondidos nas comunidades brasileiras esperando por oportunidades, e demonstra que formatos alternativos de futebol podem oferecer carreiras viáveis e bem-sucedidas.
O sucesso da Kings League no Brasil deve muito a jogadores como Lelety. A primeira edição brasileira reuniu arenas lotadas, milhões de visualizações online e gerou engajamento massivo nas redes sociais. Quando a final foi disputada no Allianz Parque, ficou claro que a competição havia conquistado o coração dos brasileiros, e Lelety foi um dos principais protagonistas dessa conquista. Apesar do sucesso na Kings League, Lelety mantém a humildade que sempre o caracterizou. Ele deixa claro que não esquece de onde veio, que o complexo do alemão estará sempre em seu coração, e que seu objetivo é usar sua posição para inspirar outros jovens das comunidades a perseguirem seus sonhos. Sua fé em Deus é outro pilar fundamental. Quando questionado sobre superstições, Lelety responde de forma direta: "Minha superstição é confiar em Deus, só essa." Essa fé o sustentou nos momentos difíceis, quando as portas do futebol tradicional se fechavam, quando o futuro parecia incerto, e continua sendo sua base emocional e espiritual. O futuro de Lelety na Kings League parece brilhante. Com apenas 28 anos e em plena maturidade como jogador, ele ainda tem muito a oferecer. A Fúria FC continua sendo uma das equipes mais fortes da competição brasileira, e a seleção nacional certamente continuará contando com seu talento em futuras edições da Copa do Mundo. Além do campo, Lelety tem construído uma marca pessoal sólida. Sua autenticidade, carisma e história de vida o tornam uma figura querida pelo público. Empresas enxergam nele um embaixador perfeito para produtos e campanhas voltadas ao público jovem e às comunidades. A Kings League também beneficia enormemente de ter jogadores como Lelely. Sua história valida a competição, mostra que ela não é apenas entretenimento, mas uma plataforma real para talentos construírem carreiras profissionais. Isso atrai mais jovens jogadores, mais investimento e mais atenção do público. Leonardo Garcia menos Lelety é a prova viva de que os sonhos não têm endereço fixo. Nascido em uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, criado em meio a dificuldades que poderiam ter esmagado sua esperança, ele encontrou no futebol uma forma de reescrever sua história e a de sua família. Quando Lelety marca um gol pela Fúria FC ou pela seleção brasileira, ele não está apenas balançando as redes, está enviando uma mensagem para cada criança que joga descalça em campinhos de terra, para cada jovem que enfrenta rejeições e portas fechadas, para cada família que faz sacrifícios para apoiar os sonhos de seus filhos. Sua mensagem é clara: o caminho tradicional não é o único caminho. Às vezes as oportunidades aparecem em formatos inesperados, em competições inovadoras, em momentos que não planejamos. O importante é estar preparado quando elas chegarem, ter trabalhado duro o suficiente para aproveitá-las, e manter a humildade e a gratidão independentemente do sucesso alcançado. A Kings League, ao proporcionar um palco para talentos como Lelety, está democratizando oportunidades no futebol. Não é mais necessário passar pelas categorias de base de grandes clubes para ter uma carreira bem-sucedida. Jogadores habilidosos de futsal, X1 e futebol de várzea agora têm o espaço para brilhar, para serem reconhecidos, para transformarem suas vidas. Mas mais importante do que títulos e estatísticas é o legado humano que Lelety está construindo. Ele é um pai presente para Pedro, um marido dedicado a Rafaela, um filho que honra os sacrifícios dos pais, um amigo leal como demonstra sua relação com Chris Guedes e os companheiros de Fúria, e uma inspiração para milhares de crianças e jovens. Quando as câmeras se apagam e os estádios esvaziam, Lelety continua sendo aquele menino do alemão que amava jogar bola. A diferença é que agora ele pode fazer isso profissionalmente, ganhando bem, com reconhecimento internacional, mas nunca esquecendo de onde veio e para onde quer levar os que vêm atrás dele. A jornada de Leonardo Garcia está longe de terminar. Com apenas 28 anos, contrato de longo prazo, condição física excelente e maturidade crescente, ele ainda tem muitas páginas para escrever em sua história. Mais gols virão, mais títulos provavelmente serão conquistados, mais crianças se inspirarão em sua trajetória. Mas independentemente do que o futuro reserve, Lelety já garantiu seu lugar como um dos grandes nomes da Kings League e como um símbolo poderoso de que, com talento, trabalho duro, perseverança e fé, é possível transformar qualquer realidade. Do complexo do alemão ao topo do mundo, essa é a história de Lelety Garcia, e ela está apenas começando.